Acho que Giva apontou muito bem o que significa hoje pensarmos a realidade de encarceramento em massa a partir do contexto de uma quadra histórica de conservadorismo que tem se acirrado sobre essa aparente diminuição da desigualdade social pela lógica do aumento da circulação e também do consumo de bens e produtos, né? O que significa pensarmos esses processos sem radicalmente mudarmos a estrutura da produção. Eu acho que é isso que temos vivenciado na atualidade do nosso país e que a gente precisa compreender esse movimento também, tendo a leitura de quais são os processos na geopolítica mundial que vão nos colocando diante desse quadro de encarceramento em massa também. Eu vou dialogar com vocês, tendo referência um pequeno texto que produzi, mas vou fazer isso de uma maneira um pouco mais dialogada, vai me ajudar a não me estender muito no tempo. E pensei em trazer aqui algumas questões que nos ajudam a compreender essa configuração de Estado, bem como os desafios para a nossa praxis, né? O que fazer com tudo isso, com as questões que já conhecemos, as questões que já sabemos e que já enfrentamos no nosso dia a dia. Quais são essas contradições e perspectivas para a prática? Bom, já foi anunciado aqui também pelo Givanildo, faço referência à compreensão de que na base material desse processo, desse fenômeno do chamado encarceramento em massa, que em verdade é um processo de criminalização da pobreza, é um processo de criminalização que parte da configuração racista que está estruturalmente colocada na nossa esfera de Estado brasileiro, a gente precisa compreendê-la a partir de um elemento fundante, que é o fato de uma configuração de Estado que vem se dando a partir de processos de retirada dos direitos dos trabalhadores, de acirramento da precarização do trabalho e, aliado a isso, políticas sociais compensatórias e um projeto de encarceramento em massa. Dessa forma, o eixo pelo qual vou discorrer está balizado pela compreensão de um conceito que venho trabalhando, que é o de Estado Democrático de Direito Penal. E é exatamente esse conceito que traz a contradição inerente ao processo pelo qual vivemos. Vivemos numa democracia que provoca genocídio da nossa juventude negra, genocídio da juventude indígena, que provoca encarceramento da população negra, indígena, população pobre e que também provoca, nesse sentido, toda uma dimensão de diminuição dos direitos daqueles que ainda não são capturados pelo sistema criminal de adultos. Então, a compreensão do Estado Democrático de Direito Penal, para mim, e trago esse diálogo aqui para vocês, significa a forma Estado que vai nos ajudar, portanto, a analisar essa essência contraditória das políticas voltadas às mazelas produzidas pelo modo de produção capitalista, ou seja, configura-se por um modus operandi mesmo do Estado gerir a miséria, aliado ao caráter repressivo e exterminador que ele vem apresentando na atualidade por meio das políticas de segurança pública. É sob o imperativo da autorreprodução destrutiva do capital, e aqui faço referência a vários autores, dentre eles Mesaros, que o encarceramento maciço da população, aliado às políticas compensatórias de caráter neoliberal, vem se configurando. A categoria forjada para essa análise, o Estado Democrático de Direito Penal, encerra em si essa contradição do Estado burguês em que convive a igualdade jurídico-política com a faceta de classe do Estado, qual seja totalitária, penal e policial para os trabalhadores e as trabalhadoras, e principalmente para aqueles que estão numa situação de precarização das condições de sua vida. Nesse sentido, vamos abordar a problemática específica das ações caracterizadas como de caráter repressivo do Estado, em seu sentido estrito, a saber, as políticas de segurança pública, ainda que saibamos que há uma articulação intrínseca com essa política repressiva com as ações do campo das políticas sociais de caráter compensatório. A partir da lógica, como o Givanildo também já anunciou aqui, dessa função subsidiária do contexto dessa própria política de encarceramento no contexto de precarização do trabalho, que é típica desse momento que vivenciamos da crise estrutural do capital. Do ponto de vista estatístico, vários autores vêm nos ajudando a pensar a respeito
do que significa esse projeto de encarceramento que está aliado a um projeto societário, fundamentalmente a partir da década de 90, né, do século passado, a partir de um crescimento vertiginoso das prisões e do recurso maciço ao encarceramento das sociedades modernas, principalmente nos denominados países desenvolvidos e democráticos. Essa penalidade neoliberal, fazendo referência aqui a uma discussão que o Vacan traz, apresenta-se na aparência como um paradoxo, ao propor remediar com mais Estado policial e penitenciário, menos Estado social. Contudo, o Estado, ao empreender essa tarefa, não o faz em contraposição às políticas sociais, como já tinha comentado aqui com vocês, mas em ocasião delas e em sua complementaridade, tendo como objetivo a manutenção da exploração classista, característica do modo de produção capitalista, esta sim a essência desse processo. Portanto, a ideologia, as práticas no campo da tolerância zero, importadas dessa ideologia estadunidense, erigidas no interior do movimento Lei e Ordem, andam par e passo com as investidas neoliberais no trato social. O que eu estou dizendo é, não dá para pensarmos e dialogarmos, refletirmos sobre encarceramento em massa sem também analisarmos as políticas sociais que estão em curso na nossa realidade, compreendendo-as em sua complementaridade enquanto políticas de gestão da miséria e de manutenção do quadro que não muda, que não propõe radicalmente uma reestruturação na produção, né? Acho que é um tema para a gente depois debater um pouco melhor. Vou partir lá aqui algumas partes para analisar o aparente paradoxo dessa constituição de um Estado autoritário que lança mão de recursos de encarceramento em massa no seio das sociedades assim chamadas democráticas. Temos que desvelar os elementos apresentados na sua expressão mais desenvolvida, contradições em que essas contradições se tornam mais evidentes. E é por isso que nos importa tanto olhar para o que acontece nas políticas penais estadunidenses, na gestão da miséria nos Estados Unidos, fundamentalmente a partir do final da década de 80, início da década de 80 do século 20. As perguntas fundamentais que acho que nos ajudam a analisar, a percorrer esse caminho seriam: quais os conjuntos de relações que determinam esse projeto de encarceramento em massa? Quais as contradições essenciais e as tendências de desenvolvimento desse processo também? Bom, o Vacan, no livro Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, vai trazendo para a gente um debate muito importante a respeito do processo de mudança da configuração do Estado norte-americano, estadunidense, partindo, portanto, para uma lógica de um Estado penitência. Ele vai colocando nesse sentido que a relação do Estado com a população em situação de vulnerabilidade social se dá por meio de contornos bem claros no campo do controle moral, e aí pensando nas políticas sociais, acho que talvez aqui muitos de vocês trabalhem nessas políticas e estejam aí pensando nas relações, o quanto que isso se evidencia no trato com a população, também nesse processo de moralização da pobreza, né? E na propagação de um ideário reprodutivista pautado na lógica do trabalho precarizado. Assim, do ponto de vista das políticas de segurança, instaura-se um novo senso penal comum, gestado nos Estados Unidos e disseminado globalmente. Vacan, em outro texto, que é o Prisões da Miséria, vai analisar essa realidade no velho mundo, o que acontece na Europa. Estou trazendo um pouco esses referenciais para a gente pensar depois a América Latina e o Brasil também. Ele vai observando o processo de mudança do Estado-providência a partir do que se configurou como welfare state, o Estado do bem-estar social, para um Estado penitência nos países europeus, fundamentalmente a partir então da crise do welfare state. O recurso da guerra contra as drogas como um processo, né, que traz aí para a gente um artifício da veiculação desse novo senso penal comum, que começa a se configurar também nesse contexto do início da década de 90 do século 20.